Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui ao canal Virando o Jogo à Direita. Fiquem comigo até o final do vídeo, pois nosso conteúdo de hoje está incrível. Primeiro, vamos ver uma fala feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso, tentando fazer com que acreditemos que esse processo contra o Bolsonaro é honesto e dentro da Constituição. Depois, vamos ver dois comentaristas da Globo admitindo e confessando que Bolsonaro não teve nada a ver com o 8 de janeiro, mas mesmo assim tentam dar um jeito de passar pano para essa narrativa de golpe que não passa de uma grande encenação feita pelo STF para poder condenar Jair Bolsonaro à prisão e tirá-lo do jogo político de 2026. E por fim, vamos ver a fala do renomado jurista Walter Maierovitch afirmando que existem irregularidades no processo. E a mais gritante é o impedimento de Alexandre de Moraes e de Flávio Dino para julgar Bolsonaro pelo fato de eles serem inimigos declarados do ex-presidente. Bem, pessoal, vamos aos vídeos então, porém, antes gostaria de pedir que ajudem nosso canal de direita deixando seu like, se inscrevendo no canal e também acionando o sininho das notificações e deixando seu comentário, pois isso ajuda muito o nosso canal a ser mais divulgado no YouTube. Muito obrigado por nos ajudar e vamos ao nosso conteúdo. Se comprovar que houve a tentativa de golpe, o julgamento ainda vai ocorrer, eu acho que é muito importante julgar, é um pouco como encerrar os ciclos do atraso no país e ter a consciência de que a divergência que é legítima e desejável numa democracia deve se manifestar dentro das regras do jogo. Essa ideia de que quem perdeu tenta levar a bola para casa ou mudar as regras é um passado que nós precisamos enterrar. Eu acho que o papel do judiciário é julgar os casos que lhe são apresentados. Vale para plataformas digitais de responsabilização, vale para uma denúncia criminal feita pelo Procurador-Geral da República. Portanto, eu acho que o julgamento precisa ser feito com absoluta serenidade, mas cumprindo o que diz a Constituição e o que diz a legislação. Sem interferências, venham de onde vier. A gente está lá para cumprir uma missão, que é uma missão difícil, mas é também a missão de servir ao Brasil da melhor forma possível. Vocês repararam que ele disse que julgar esse processo é como encerrar o ciclo do atraso nesse país? E também disse que essa ideia de que quem perdeu e tenta mudar as regras do jogo é um passado ao qual nós devemos enterrar. Vocês repararam que nessas falas ele afirma exatamente o que aconteceu com o STF quando voltaram no passado, mudaram as regras do jogo e deram um jeito de trazer de volta à presidência da República aquele que já estava muito fora do jogo. É incrível a cara de pau desses juízes, não é, pessoal? Bem, agora vamos ver o Otávio Guedes e o Joel Pinheiro da Globo News afirmando que Bolsonaro não teve nada a ver com o 8 de janeiro. Até que ponto houve um início de execução mesmo de um plano, e lembrando que tem que ser uma execução mediante violência ou grave ameaça, é o que está na lei lá de tentativa de golpe, e até que ponto foram só atos preparatórios ou cogitação, né? E se a gente pegasse só a conversa do Bolsonaro com os generais, um fato arquicomprovado, ele falou, e na verdade, sejamos sinceros, né, a nossa lei deveria já considerar isso claramente criminoso. Não é possível que um presidente possa se sentar com generais para pedir que impeçam o próximo governo e isso não ser crime. Mas enfim, pela redação atual da lei, há uma dúvida se isso já configura ou não o crime. Agora, na trama golpista, que estava em andamento desde algum tempo, ou para melar as eleições, ou para, se ele perdesse as eleições, impedir a posse, ou para impedir a vitória do Lula nas eleições, aquilo você já tinha uma série de atos, inclusive atos violentos, em execução já. Então, creio eu que, se você postular que, olha, o Bolsonaro, obviamente, como líder, como centro, sabia de tudo aquilo, ele era o centro de todas as articulações, bloqueio de rodovias, Noite do Fogo em Brasília, enfim, uma série de coisas que já começavam a fazer um tumulto para criar o clima necessário para aquele decreto que ele estava pensando ali ser emitido. Daí acho que há um argumento plausível, sim, de que havia uma tentativa em andamento, já indo além da mera ato preparatório, do mero planejamento, que sozinho provavelmente não seria considerado crime. Agora, eu ainda acho que nessa acusação que a PGR fez tem um ponto que eu acho que nunca foi devidamente explicado, nunca foi devidamente embasado, que ela considera que a conclusão, que a culminação dessa preparação toda foi o 8 de janeiro. E aí, pelo menos para ligar o Bolsonaro com aquilo,
me parece que ficou bastante tênue, sabe? O que o Bolsonaro planejava era um decreto de golpe a ser emitido, a ser assinado antes da mudança de governo. Ele não faz isso, ele desiste, fica com medo, sei lá, enfim, seja qual for a explicação, ele vê que não vai ter apoio, acaba saindo. Já tinha um monte de coisa em andamento, como foi colocado aqui, o processo já estava acontecendo, mas nesse momento ele não faz, né? E aqueles que fazem o 8 de janeiro, aquilo era com o conhecimento e com a ordem do Bolsonaro? Isso aí, para mim, nunca ficou devidamente estabelecido, não. Não, esse é um ponto fundamental, porque o crime exige grave ameaça ou violência. Então, o que a Procuradoria-Geral da República traça na denúncia, ela começa em 2021. Em 2021 é quando a primeira pesquisa aponta que Lula derrotaria Bolsonaro numa eleição. A partir daí, Bolsonaro começa a dar uma coletiva, começa a falar em fraude, começa a atacar a urna eletrônica. Depois, Bolsonaro incentiva ali, até mesmo pela omissão, os acampamentos na frente do Exército. Braga Neto dá a entender, esperem 48 horas, o Exército vai resolver. Ou seja, ele faz uma série de atitudes, ele toma uma série de atitudes por ação ou inação que a Procuradoria-Geral da República atribui a Bolsonaro o 8 de janeiro. Ou seja, é fato, Joel, que não há uma ordem direta, não há uma prova direta ligando Bolsonaro ou qualquer um dos réus ao 8 de janeiro. No entanto, se você tirar Bolsonaro de cena, não tem o 8 de janeiro, porque eles só estão lá por conta de tudo que Bolsonaro fez e falou. Então, no entender da Procuradoria-Geral da República, esse seria a ligação entre o 8 de janeiro e Bolsonaro, apesar do Joel ter trazido uma dúvida que muitos juristas tinham sobre essa ligação que seria feita pela denúncia. Pois é, pessoal. Os dois admitiram que o Bolsonaro não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Então, se é real o que eles dizem, a tentativa de golpe que teria sido dada no 8 de janeiro não poderia ser atribuída a Bolsonaro, não é mesmo? Bem, agora vamos ver o renomado jurista Walter Maierovitch mostrando algumas das irregularidades desse julgamento. Faz sentido o que diz André Mendonça de que Moraes deveria estar impedido? A suspeição e o impedimento do Flávio Dino e do Alexandre de Moraes são impedimentos berrantes, onde todos da sociedade percebem. A nossa Constituição fala que o sistema é acusatório, que o juiz é neutro, que não pode participar de ações acusatórias, não pode ser juiz de instrução. E isso está repetido na exposição de motivos do Código de Processo Penal, que é uma fonte de interpretação doutrinária. Quer dizer, não pode. O Alexandre de Moraes decretou prisões preventivas, determinou buscas e apreensões de passaporte e se envolveu na questão acusatória. Não dá para dizer que o Flávio Dino, juiz de carreira, que entrou com ação penal, foi, e portanto por inimizade, porque se sentiu ofendido na sua honra. Está lá, olha, propôs ação penal contra um inimigo que lhe acusou, virou inimigo. Não vou dizer que não é. Mais do que isso, como o ministro da Justiça falou em golpismo, apontou Bolsonaro, mas agora ele pode julgar o que já prejulgou. O Supremo se fechou corporativamente. A questão não passou a não ser mais técnica, passou a ser de política judiciária. E como ele tem a última palavra, só vai restar a história mostrar o óbvio. Julgaram com 2 ministros impedidos. E por uma turma e não por um tribunal pleno. Tecnicamente, o Supremo Tribunal Federal finge que é isento. Como vocês viram, esse julgamento está repleto de irregularidades e não segue nossa Constituição, mas parece que eles não estão muito preocupados com isso e muito menos com a opinião pública. Então, vão até o fim nessa farsa. Até porque eles não têm como voltar atrás agora, depois de tantas irregularidades. Nossa esperança são as sanções da Magnitsky, que devem chegar logo após o julgamento. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal, além de acionar o sininho das notificações e também deixar seu comentário, pois isso ajuda muito o nosso canal de direita a crescer. Obrigado por nos ajudar, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.